Ciência e Espiritualidade 3. O estudo 2, que falaremos sobre a realidade. No estudo anterior, só para nós podermos fazer a ligação, então nós terminamos com a seguinte conclusão, né, sobre o que seja o mundo espiritual. Então, a resposta, como consequência do nosso estudo, foi que é o local onde nós nos encontramos. Não é onde esse corpo se encontra, mas onde nós, espíritos, nos encontramos, mas que só nós não percebemos esse local onde nós estamos, todo esse mundo, entre aspas, e também nós não percebemos a nós mesmos, porque só conseguimos perceber as nossas experiências na matéria. E essa conclusão do estudo anterior é importante, porque é ele que norteia o nosso estudo de hoje, falando sobre a realidade. Porém, eu ainda gostaria, além de lembrar do estudo passado, eu gostaria de lembrar um estudo que nós fizemos em 2018, era Ciência e Espiritualidade 1, na época, onde, logo no primeiro estudo, nós falamos sobre a natureza da realidade. Então, embora esses estudos, essas minisséries, né, que nós fazemos no ICEB, eles sejam ligados um com o outro, nós conseguimos expor isoladamente. Mas, no final, é uma sequência de informação. Então, seguindo todos esses estudos, é um melhor aproveitamento daquilo que é dito. Então, só para nós relembrarmos e também trazer a informação para aqueles que não assistiram lá, não participaram em 2018, nós gostaríamos de trazer apenas alguns slides relativos a esse estudo. Então, lá nós apresentamos a base do estudo como sendo a natureza da realidade é fundamental para o despertamento do espírito. Muitas vezes nós não nos damos conta das dificuldades que nós encontramos em perceber um despertamento em nós nos despertarmos. Quando eu falo despertarmos, é termos uma libertação da nossa própria consciência, nós sermos senhores de nós mesmos. E nós não temos essa dificuldade porque muitas vezes nós não percebemos qual é a natureza da realidade. Nós tomamos uma coisa pela outra e ficamos discutindo uma coisa quando, na verdade, nós precisamos discutir outra coisa. O Espiritismo se baseia no entendimento da natureza da realidade. Quando nós nos aprofundamos no estudo dessa doutrina, nós vemos o que ela almeja mesmo é a libertação da nossa consciência e, neste processo, um entendimento da natureza da realidade, que é a natureza espiritual, e não a natureza material. A realidade é a natureza espiritual. Agora, esse último item não foi apresentado em 2018, porque também é a base do nosso estudo de hoje. Mas foi um livro que foi escrito em 2019, mas cai bem aqui nessa base do estudo, e por isso nós incluímos ele aqui. Diz o seguinte: enquanto nossas teorias estiverem presas no espaço-tempo, não podemos dominar o que está por trás. Isso fará mais sentido ao longo do nosso estudo, mas isso foi tirado do autor, não é um trabalho espiritualista, espírita, religioso, mas um livro com uma abordagem científica. Tá? E ele vem falando essa questão, né? Que as teorias, em geral, da ciência, e nós, né, relacionados com questões da espiritualidade, enquanto nós estivermos presos nesse espaço-tempo, nós não podemos dominar o que está por trás da realidade, certo? Então, vamos lá. Lá em 2018, nós trouxemos essa colocação de Jung, que diz o seguinte:
há aspectos inconscientes da nossa percepção da realidade. Então, nós vemos que essa questão da realidade ela é amplamente discutida e desde longa data. Não é de hoje que isso é discutido. E nós podemos dizer que a base dessa discussão da realidade, né, assim como uma referência, nós podemos citar o mito da caverna de Platão. Ali, 500 anos antes de Jesus, já foi muito bem colocado, né, um questionamento acerca do que nós consideramos realidade. O primeiro desses aspectos inconscientes, é o fato de que, mesmo quando os nossos sentidos reagem a fenômenos reais e a sensações visuais e auditivas, então, mesmo quando nossos sentidos físicos se manifestam no sentido de emitir sinais para o nosso cérebro, tudo isso, de certo modo, é transposto da esfera da realidade para a da mente. Então, nós saímos, né, aqui Jung está colocando como realidade o que está fora, certo? Ela sai da realidade, para a esfera da mente. Então, nós saímos do objeto em si para trabalharmos com uma representação psíquica desse objeto. Dentro da mente, esses fenômenos tornam-se acontecimentos psíquicos, cuja natureza radical nos é desconhecida, pois a psique não pode conhecer sua própria substância. Então, nós temos que, apesar de termos a impressão de lidarmos com essa realidade objetiva, o que está fora de nós, mas nós trabalhamos apenas com acontecimentos psíquicos. Tudo, né? Até uma maçã que nós enxergamos, aquilo é um acontecimento psíquico com o qual nós interagimos. Nós vamos ver isso tudo em maiores detalhes. E aí nós vamos trazer também umas colocações do Dalai Lama, lá no Universo em um Único Átomo. Esse é o livro que foi apresentado em 2018 no nosso estudo. O que está errado com a crença da existência independente? A existência independente é tudo que nós observamos existe independente de nós. E essa é uma crença natural. Nós acreditamos nisso, que as coisas existem pura e simplesmente independente de nós. E ele diz, né, Dalai Lama, lá nesse livro, ele diz que isso é uma interpretação errada. E ele coloca o seguinte: pode-se perguntar, além de deturpar a realidade, então essa crença na existência independente já deturpa a realidade, a nossa visão da realidade. O que há de errado em acreditar na existência intrínseca e independente das coisas? Para Nagarjuna foi um monge budista, né, considerado um dos filósofos budistas mais importantes. Depois, é claro, do Buda histórico, e ele nasceu na Índia em 150 depois de Jesus. Espera aí que eu perdi aqui o que está atrás dessa imagem. Mas aí eu vou ler para vocês. Para Nagarjuna, essa crença tem sérias consequências negativas. Nagarjuna argumenta que é a crença na existência intrínseca que sustenta a base de uma disfunção autoperpetuante em nosso envolvimento com o mundo e os outros seres. Então, na visão desse filósofo budista, essa crença é que ela sustenta uma disfunção, né? E ela se autoperpetua no nosso envolvimento com o mundo e com os outros seres. Então, nós percebemos que não é apenas uma deturpação da realidade, mas traz consequências bem mais complexas do que apenas essa deturpação da realidade.
E ele continua. Dalai Lama pergunta o seguinte para o físico David Bohm: da perspectiva da ciência moderna, o que há de errado com a crença na existência independente das coisas? E aí nós estamos falando já, né, uma pergunta para esse físico, que ele é considerado um dos físicos teóricos mais importantes do século XX, só para termos uma ideia. E esse aqui eu esqueci de fazer a transição, e aí não vou ter o que está por trás. Mas aí eu leio para vocês. O físico David Bohm responde que, se examinarmos as várias ideologias que tendem a dividir a humanidade, como o racismo, o nacionalismo extremo e a luta de classes marxistas, um dos principais fatores de sua origem é a tendência de perceber as coisas como inerentemente divididas e desconectadas. Então, nós vemos a complexidade dessa crença de existência inerente ou existência independente. Porque como as coisas, na nossa visão, existem independentemente de qualquer coisa, né? E as coisas são divididas, separadas, então vai surgindo ideias bem marcantes na nossa mente, dando surgimento a esse, né, como David Bohm coloca aqui, racismo, nacionalismo extremo, lutas de classe, e por aí vai. Porque a nossa visão de mundo ela é extremista. Extremista no sentido de que as coisas independem de nós. Tem uma existência independente, quando, na verdade, já adiantando, essa existência é relacional, ela está relacionada com aqueles que aqui habitam. Então, a partir deste equívoco, surge a crença de que cada uma dessas divisões é essencialmente independente e autoexistente. Agora, né, nós podemos entrar no nosso estudo propriamente dito de hoje, que é o estudo 2 da Ciência e Espiritualidade 3, cujo tema é a realidade. E aí nós começamos a entrar, né, numa área que, a princípio, ela parece complexa, porque muitas vezes é o primeiro momento que entramos em contato com essas ideias, certo? A complexidade ela está relacionada apenas de ser os primeiros contatos, em que demanda uma mudança de paradigma. Nós saímos daquela existência inerente e vamos em uma outra direção, certo? Porque se a realidade fosse o que nós acreditamos que seja, eu não estaria fazendo esse estudo hoje. Então, se vamos apresentar um estudo sobre a realidade, significa que a realidade não necessariamente é da forma como a concebemos. E, por isso, a necessidade de um melhor entendimento disso, da realidade, para a libertação da consciência. E aí, aproveitando uma pergunta que foi colocada, como libertar a consciência? É através do entendimento daquilo que nós somos, certo? E da própria realidade em si, a realidade espiritual, em contraposição com o que nós consideramos como realidade material. Veja bem, não é realidade material, é o que nós consideramos como realidade material, que são coisas distintas, certo? Esse texto eu retirei de um estudo do professor Nima Arkani Ahmed. Ele é um físico teórico, docente pertencente ao Instituto for Advanced Studies em Princeton. Então, foi de uma aula que ele deu, está disponibilizada no YouTube, o link é esse que se encontra na parte de baixo do slide, e diz o seguinte: o espaço-tempo, que é aquilo que nós consideramos como primordiais, indiscutível, certo? Tanto tempo quanto espaço, e a mecânica quântica
são os pilares de nossa compreensão moderna da física fundamental. Então, nós vemos que a coisa é um pouquinho mais complexa do que muitas vezes nós imaginamos, porque não estamos falando daquilo que nós, leigos, acreditamos acerca disso. Ele está falando da compreensão da física fundamental. Então, nós estamos entrando realmente no campo desses físicos, certo? Que estudam e tentam conceber as leis que regem os fenômenos físicos. Então, nós estamos falando ali espaço-tempo e mecânica quântica. São os pilares. Então, a física, hoje em dia, ela é baseada na relação espaço-tempo e na mecânica quântica. No entanto, ele diz, há nuvens de tempestades no horizonte, indicando que esses princípios são aproximados e devem ser substituídos por algo mais profundo. Então, não estou falando mais daquilo que nós percebemos, é aquilo que os físicos estudam, certo? Então, eles já começaram a perceber que essa realidade, inclusive espaço-tempo e física quântica, que está além da nossa, muitas vezes, da nossa compreensão, eles já estão falando que isso são conceitos aproximados, então isso não é realidade, não descreve a realidade. E precisam ser substituídos em algo mais profundo. E por isso o tema do estudo, a ruína do espaço-tempo, porque ele deve se dissolver em estruturas mais fundamentais. Então, já temos que o espaço-tempo ele não é fundamental. Aquilo que nós consideramos como fundamental, na verdade, não é. Certo? E serão substituídos, esses conceitos, por estruturas mais fundamentais ainda. A união da mecânica quântica e da gravidade sugere fortemente que o espaço-tempo está condenado. Então, a nossa interpretação sobre espaço-tempo está condenado, porque já da forma como nós entendemos, na forma que esses físicos compreendem, já não mais supre os princípios básicos para o estudo dos fenômenos observados nesse campo material, certo? No reino da matéria. E aí nós, na nossa vida cotidiana, nós estamos acima disso, né? Acima no sentido de que o que nós observamos é ainda mais grosseiros do que eles. E aí, por isso que nós ainda não conseguimos perceber que esse espaço-tempo ele não é bem isso que nós interpretamos. Como eles trabalham lá no âmago do processo, nos fenômenos puros, eles estão observando que já não mais supre esses conceitos, já não mais suprem as necessidades básicas para o entendimento desses fenômenos. E aí nós temos que surge uma complexidade, né, bem grande sobre a realidade, ou melhor, surge um questionamento muito grande sobre o que nós consideramos como realidade. E ele diz ainda, da mesma forma que a física clássica trabalhava como um determinismo. E o interessante, a física newtoniana, né? Nós, no nosso dia a dia, nós trabalhamos, o nosso pensamento ainda está voltado para a física clássica. Nós trabalhamos com realidade e muitas vezes nós observamos, né, a interpretação espírita, dos estudos espíritas, né, baseado na física clássica. Tá? Só que esses estudos, ou a física clássica, ela descreve fenômenos em velocidades medianas e dimensões medianas também. Então, nosso dia a dia ele só funciona na física clássica. Ponto. É para o meu trabalho diário, para eu atravessar a rua e etc. Muitos outros já não usam apenas a física clássica, eles precisam usar algo mais.
E quando nós pensamos na utilização de GPS, por exemplo, nós já saímos da física clássica. Quando nós trabalhamos com micro-ondas, nosso forninho de micro-ondas, nós já saímos da física clássica. Então, nós saímos muitas vezes da física clássica, mas não nos damos conta. Nossa mente, o paradigma de interpretação ainda está associado com essa descrição clássica do mundo. E essa descrição clássica do mundo, ela está relacionada com o determinismo. Então, da mesma forma que a física clássica cedeu espaço para a física quântica, nós já trabalhamos no campo da probabilidade dos fenômenos, não mais com um determinismo, esta, que é a física quântica, cederá espaço para uma abordagem ainda mais fundamental. Então, o que era física clássica, e se acreditava ali no final do século XIX que tudo que tinha para ser descoberto já tinha sido descoberto, surgiu a física quântica e o povo considerou que a física quântica que descrevia o universo, quantas vezes nós ouvimos isso, que a descrição do nosso universo é baseada na quântica e papapá, papapá, papapá. E hoje, né? Então, final do século XIX, se acreditou que já sabia tudo. No final do século XX, também já se acreditou que sabia tudo. A física quântica descrevia tudo. Apesar de muitos fenômenos quânticos ainda não serem conhecidos, certo? Ou melhor, compreendidos. Início do século XXI, né? Nós já começamos uma discussão de que a física quântica será substituída, ou precisa ser substituída. E essa substituição está relacionada o quê? Com uma abordagem ainda mais fundamental do que a física quântica. Então, quando nós pensamos sobre isso e consideramos a ciência espírita, nós percebemos que a ciência espírita ela está um pouquinho à frente. Agora, quando eu falo ciência espírita, é o que está na codificação. Não é a interpretação trivial que muitos, né, aplicam no entendimento da codificação kardeciana, no entendimento da doutrina espírita. Então, a ciência espírita, aquela que está lá na codificação, ela está ela sempre está um passo à frente da ciência acadêmica. O erro, a falha nossa, melhor dizendo, é tentar interpretar essa doutrina limitada com conhecimento científico. Por isso que muitas vezes eu ouço dizer que a ciência comprova o espiritismo, e eu digo que não comprova, porque não é âmbito da ciência comprovar espiritismo, muitas vezes eu sou mal entendido, mas por quê? Primeiro, ponto 1, a ciência não é âmbito da ciência comprovar o espiritismo, por isso eu não posso dizer que ela comprova. Segundo, a ciência ainda está, a ciência acadêmica ainda está aquém da ciência espírita, da codificação. O que está lá na codificação espírita não é a interpretação da codificação. Então, eu não posso hoje dizer que a ciência comprova o espiritismo porque eu estou limitando a ciência espírita. Porque se eu digo para vocês que a ciência comprova, vocês ficarão limitados na interpretação da ciência. Quando eu digo que não comprova, é porque nós precisamos ainda avançar muito na ciência acadêmica para conseguirmos compreender a ciência espírita em sua plenitude. Tá bem? Isso é alguma coisa que nós temos dificuldade de passar adiante por causa da limitação que nós temos em conceber algo que está além da nossa capacidade, certo? E esses físicos, por exemplo, eles conseguem conceber algo que está além da capacidade. Isso, né, da capacidade do momento. Então, isso aconteceu lá com Newton, isso aconteceu com os pais da física quântica e isso está acontecendo agora. Tá bom? E aí nós entramos na seleção natural, darwinismo, tá? Em que um dos principais pontos da teoria proposta por Charles Darwin é que, de acordo com a seleção natural, o organismo mais apto sobrevive.
e passa suas características aos descendentes, garantindo, portanto, que características vantajosas fixem-se em uma população. Então, esse é o principal ponto e o principal entendimento da teoria da seleção natural, conforme apresentada por Darwin, né? Conforme compreendida e ela é aplicada. Então, nós estamos aqui numa encruzilhada, porque nós estamos falando que a realidade ela não é tão real quanto nós pensamos. O mundo que está fora de mim é a minha interpretação da realidade, não necessariamente é a realidade. Certo? Nós vamos entrar em todas essas discussões, né? Porque vocês veem a mesma coisa que eu, então deve ser a realidade. Então, se não ser a minha realidade, minha interpretação da realidade, como é que nós vemos realidades iguais? E aí isso tudo é explicado pelo princípio da seleção natural de Darwin, o princípio da evolução das espécies de Darwin. Certo? Então, nós passamos nessa encruzilhada que não é real e, ao mesmo tempo, estamos colocando aqui na visão de Darwin, que é a visão aceita, de que a seleção natural é uma adaptação das espécies ao ambiente. Então, numa interpretação mais rápida, certo? Nós temos que a adaptação das espécies à realidade, entre aspas, certo? E aí começa os questionamentos que são naturais. Se a evolução da espécie decorre da adaptação à realidade, e você, Cláudio, está dizendo que a realidade é a interpretação psíquica, né? O que nós consideramos como realidade é a interpretação psíquica pessoal. Então, como é que ocorre essa evolução das espécies? Isso é um questionamento que foi discutido, foi estudado, e nós apresentaremos aqui a resultante desses estudos, né? É o desenrolar do nosso estudo de hoje, da nossa apresentação. Como nós funcionamos? Nós percebemos apenas o que é necessário para a sobrevivência. É o instinto de preservação. E aí nós entramos na grande questão do instinto, que nós ainda vivemos à base de instinto. Quando nós pensamos isso, aí nós vemos que estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Porque toda a nossa forma de pensar e de agir está relacionado com a sobrevivência. Certo? E é esse instinto de sobrevivência que conduz a nossa vida. Qual é a questão da libertação da consciência que nós falamos todos os anos nos nossos estudos aqui no ICEB? É nós conseguirmos sobrepor a esse instinto de sobrevivência, certo? Para conseguirmos analisar algo mais do que apenas aquilo que é essencial para que nós continuemos vivos. Não estou falando em desprezar essas condições da sobrevivência, certo? Não estou falando em não considerar isso ou não prestar atenção. Vamos continuar prestando atenção nisso tudo, porque precisamos continuar vivos. Certo? Faz parte do nosso dever enquanto encarnados conduzir bem a nossa existência corporal o máximo que seja necessário, tá? Que é a previsão da nossa encarnação. Então, não estamos falando em negligenciar nossas necessidades materiais. Estamos falando, sim, em utilizar parte do nosso tempo e parte da nossa mente para conseguir interpretar questões que estão além do terra a terra, além daquilo que seja necessário para a minha sobrevivência enquanto encarnado.
Tá? Então, o instinto de sobrevivência, então, nossa evolução enquanto espécie, e nós fazemos parte dessa evolução, está relacionado a percebermos apenas o que é necessário para a sobrevivência. Por isso que é muito fácil nós reconhecermos rostos em vários locais. No perfil de uma montanha, por exemplo, nós conseguimos perceber um rosto ou um corpo humano, certo? Às vezes, numa mancha de vidro, nós conseguimos perceber um rosto. E aí surgem aquelas famosas manifestações de Maria no vidro, numa bananeira. Eu já vi manifestação de Maria num coqueiro, porque fazia assim uma menção de um rosto. É muito fácil nós reconhecermos rostos, porque a nosso instinto, a nossa evolução, está relacionado com o reconhecimento de rostos. Então, nós vemos algo parecido e já reconhecemos ali um rosto, tá bem? Mas não é que ali está um rosto, é simplesmente a nossa interpretação, baseado nas nossas necessidades de sobrevivência. E o que nós vivemos hoje? A famosa questão da sobrevivência é o lutar ou fugir, né? Lutar ou correr. E isso está relacionado com a nossa sobrevivência nesse mundo. Nós sempre estivemos relacionados com essa questão de lutar e fugir porque vivemos em risco, né? Por milênios nós vivemos em risco. Então, diante do perigo, há uma reação orgânica que prepara o organismo para lutar ou fugir. Então, se eu analiso diante daquela situação de perigo e eu vejo a possibilidade de eu lutar e sair vencedor, então vou lutar. Agora, se eu não vejo essa possibilidade, eu fujo. Se eu não tenho possibilidade de fugir, aí eu tenho que lutar de qualquer forma. Essa reação também é chamada reação de estresse agudo. Tá? E isso acontece conosco, com os animais, quando encurralados. Por isso que nós não devemos encurralar um animal, por exemplo. Porque quando ele está encurralado, ele vai lutar. Se ele não tem como fugir, ele agride. Então, se nós queremos afastar um animal, sempre precisamos mostrar caminhos de fuga para que ele não se volte contra nós. Tá? Muitas vezes está numa situação de perigo, né? Nós e o animal ali, a convivência não é possível, então nós vamos espantar o animal, não maltratar, não jogar pedra, nem pau, nem nada, mas simplesmente espantar, e aí nós vamos sempre em uma direção que tenha uma rota de fuga, não encurralar. Só que o que acontece nos dias de hoje? Não existe mais luta e fuga para as situações que nós temos para a sobrevivência, não é mais uma questão de lutar ou fugir. Não entramos mais em embate com clãs próximos, tribos, certo? Nossos problemas mudaram de figura. Só que são questões que ainda estão relacionadas com a nossa sobrevivência. Então, essa reação orgânica de luta e fuga, ela ainda existe, ainda ocorre no nosso organismo. Só que, como não trabalhamos mais com lutar ou fugir, aí só resta o estresse. Então, por que hoje nós vivemos numa situação de estresse muito complicada? Porque não temos mais como lutar ou fugir, que é o caso contra a realidade. Porque a evolução escondeu a verdade de nossos olhos. Então, nós começamos a perceber, só pelo título, que nós pretendemos mudar a concepção de como nós enxergamos a realidade e que nós vemos que, no final, nós nos relacionamos com a realidade dessa forma por ser um processo puramente evolutivo. E esse livro foi escrito pelo cientista
Donald Hoffman, certo? Ele é um pesquisador, vários artigos publicados. Então, esse livro ele foi escrito num linguajar para o leigo compreender, certo? Mas é baseado em vários artigos científicos publicados que ele e os seus alunos desenvolveram ao longo dos vários anos. Então, ele é professor do Departamento de Ciências Cognitivas da Universidade da Califórnia, de Irvine. Então, nós vamos para o seguinte. Logo na página 32, ele diz o seguinte: podemos provar, então, no final, nós estamos falando de algo apenas coloquial, mas um resultado de um estudo acadêmico, com trabalhos científicos publicados, reconhecidos. Certo? No YouTube se encontra uma infinidade de palestras e explicações desse professor, então é fácil de encontrar. E ele diz o seguinte: podemos provar que, se nossas percepções foram moldadas pela seleção natural, é quase certo que evoluíram para ocultar a realidade. Elas apenas relatam aptidão. Então, as nossas percepções sobre realidade, em decorrência do processo de seleção natural, foi estabelecido para ocultar a realidade. Isso é complicado de nós ouvirmos, certo? Mas a nossa evolução, a evolução das espécies, não apenas nossa, como dos animais também, estão relacionados com ocultação da realidade. E os nossos sentidos se desenvolveram para aptidão. É uma questão de aptidão, certo? Eu sou mais apto a sobreviver, certo? Nessa afirmativa, porque, embora eu não me relacione com a realidade, eu estou apto a cuidar da minha sobrevivência. No final, em termos leigos, é isso. E ele relata, lá na página 33, uma colocação de Galileu Galilei, só para nós vermos, né, e também ele demonstrar que esses questionamentos não são de hoje. Nós pensamos que isso é alguma coisa muito recente, certo? Mas não são. Nós já falamos de Platão, 500 anos antes de Jesus, agora Galileu Galilei, em que ele disse o seguinte: acho que gostos, odores, cores e assim por diante não são mais do que meros nomes no que diz respeito ao objeto em que os localizamos e que residem na consciência. Tá? Então, nós vimos lá Jung, na colocação de Jung, é muito parecida com essa aqui de Galileu. Então, odor, sabor, cor, nós damos nomes para certas sensações, só que na interpretação comum, eu não coloco sabor, odor e cor em mim, eu coloco no objeto. Mas o objeto ele não tem sabor, não tem odor e não tem cor. Certo? Essas características elas surgem apenas na relação minha com determinado objeto. E ele continua: portanto, se a criatura viva fosse removida, se nós desconsiderarmos ou tirássemos da equação a criatura viva, todas essas qualidades seriam eliminadas e aniquiladas. Não existiriam estas qualidades. Elas só existem porque nós interagimos com esses corpos materiais. Ainda na página 33, Hoffman diz o seguinte: naturalmente, pensamos que um tomate está lá. Vamos imaginar um tomate, certo? Então, nós pensamos que o tomate está lá, incluindo o seu sabor, odor e a cor, mesmo quando não olhamos. Então, se nós sabemos que um tomate está lá, nós pensamos que ele está lá com todas as suas características, mesmo que eu não olhe. Portanto,
o Galileu discordou dessa colocação. Galileu sustentou, que o tomate está lá, mas não seu sabor, odor e cor. Essas são propriedades da percepção, não da realidade, pois está separada da percepção. Então, realidade e percepção são duas coisas distintas, para começar, certo? Se a consciência desaparecesse, eles também desapareceriam. Então, nós já precisamos trazer essas qualidades para mim. E por isso não julgueis para não ser julgados de Jesus. Porque quando eu analiso uma ação, eu atribuo ao indivíduo. Mas eu julgar se a ação é boa ou não é uma relação para comigo. Então, eu preciso julgar a ação se ela é adequada para mim ou não. Mas eu não vou julgar o indivíduo que a cometeu, porque bom ou mal também é uma questão de relação. Ela não existe com absoluto. Muitos de nós podemos nos considerar muito bons porque nos comparamos com o julgamento que fazemos de outras pessoas. Mas, quando nós pensamos em outros seres, nós vemos que nós somos ainda muito maus. Por isso que nós estamos no mundo de expiações e provas, certo? Então, ninguém aqui é melhor do que ninguém. Esse teorema se aplica não apenas ao sabor, aqui nós vamos entrar um pouco mais, porque quando nós falamos sabor, odor, né, sabor, odor e o outro que eu falei, esqueci. Sabor, odor e cor, isso. E cor. Então, quando nós pensamos sabor, odor e cor, é até relativamente fácil de nós imaginarmos, porque o sabor está na minha língua, certo? Até eu experimentar o tomate, eu não sei qual é o sabor. Aquele sabor não existe. Mas ele vai além, dizendo que essa colocação ela não se aplica apenas a sabor, odor e cor, mas também a forma, posição, massa e velocidade. Conclusão, ele coloca abaixo tudo como nós temos, tudo que temos como realidade, certo? Porque a forma do tomate também vale para isso. Nós achamos que a forma está lá, mas não. A posição é um método de distância, seja lá, também é uma questão de relação. É como nós interpretamos isso. E ele vai lá que até mesmo ao espaço e ao tempo não vemos a realidade como ela é. Muda muito o nosso paradigma. Mas isso aqui é interessante, né? Na questão 55, boa tarde, professor César Reis. Acabei de vê-lo. Fico feliz que esteja aqui conosco. Página 55, ele diz o seguinte: parece-me, seguindo Kant, que se deve distinguir entre a coisa em si, o Sol, por exemplo, que é essencialmente incognoscível, nós não conseguimos, a coisa em si, nós não conseguimos conceber através dos sentidos ou do raciocínio. É incognoscível, certo? A coisa em si. E a ideia da coisa. Então, precisamos distinguir entre a coisa em si e a ideia da coisa. O Sol, por exemplo, eu tenho a ideia do Sol, mas eu não sei o que é o Sol. Eu tenho a ideia do tomate, mas eu não sei o que é o tomate. A coisa em si. Que é o que nossos cérebros constroem. Nossos cérebros constroem a ideia das coisas, e não as coisas. Então, o argumento torna-se o que é percebido como construções simbólicas. O Sol em si pode ser objeto de percepção. Nossa ideia do Sol é uma construção simbólica. Inclusive, a ideia do tomate é uma construção simbólica que nós temos. A ideia do Sol não existe antes de sua construção.
mas o próprio Sol existia. A coisa em si existia, mas a ideia só existe depois da construção. Certo? Nós vamos aprofundar um pouco mais para tentar esclarecer o que isso significa. Crick. Acho que eu não pulei nenhum slide, não, né? Não. Crick, Francis Henry Compton Crick, foi um biólogo molecular, biofísico e neurocientista britânico. E ele, junto com James Watson, foi um dos descobridores da estrutura da molécula do DNA em 1953. Então, nós já vemos que, né, esses conceitos eles são antigos. Crick disse em sua carta que a coisa em si, o tomate em si, ou o neurônio em si, nossos próprios neurônios, é essencialmente incognoscível, a coisa em si, seja o que for. Qualquer coisa que vocês podem imaginar, a coisa real, ela é incognoscível. Eu não consigo conceber através dos sentidos físicos, nem do raciocínio, através do raciocínio. Mas a maioria de nós acredita no contrário. Acreditamos, por exemplo, que o tomate em si é, como nossa experiência, vermelho e em forma de tomate a 1 metro de distância, se tivermos um tomate a 1 metro de distância. Acreditamos que a experiência retrata com precisão a coisa em si. Mas a coisa em si, a coisa real, é diferente daquilo que nós experienciamos. E aí surge o algoritmo de Darwin, certo? Então, mas o próprio resumo de Darwin, de uma teoria, de sua teoria, sugere que o trabalho real é feito por um algoritmo abstrato, variação, hereditariedade e seleção. O que isso significa? Que a evolução das espécies é baseada no algoritmo, certo? Existe uma formulação matemática para mapear ou simular a evolução das espécies. Essa modelagem matemática é semelhante, né, ou é de mesma natureza, matematicamente falando, do que os programas ou a modelagem utilizada para a previsão do clima, por exemplo. Certo? Então, são equações, é um algoritmo desenvolvido para modelagem do clima. E aí eles aplicam, né, fornecem dados de entrada e esse sistema trabalha, certo? Esse sistema de computador trabalha na modelagem para prever o que acontecerá no clima. O algoritmo de Darwin segue o mesmo princípio. São algoritmos que preveem a resultante a partir de dados de entrada. E o que Hoffman fez? Ele elaborou esse algoritmo de Darwin e mudava as condições de contorno, as condições de entrada para ver a resultante. Então, o resultado das pesquisas dele não é apenas uma questão de conjectura, não é uma questão de achismo, é o resultante de processamento matemático. Eu sei que muitas vezes pode parecer até duvidoso para muitos, mas essa modelagem matemática ela é utilizada em vários campos e funcionam. Eu mesmo sou um que tenho vários trabalhos publicados à base de simulação matemática, para outra finalidade, certo? Mas é baseado em simulação matemática, redes neurais e etc. E isso funciona para prever o fenômeno, o que acontece. E Hoffman ele também utilizou esses algoritmos e utilizou o rigorismo científico e publicou. Então, nós podemos dizer que um trabalho científico é válido quando há publicação em revista científica credenciada, tá bem? Não é revistas de banca de jornal ou nem mesmo um livro que seja. Podemos publicar um livro, mas não necessariamente ele segue o rigorismo científico. Porque a publicação de um livro só está atrelada se ele é vendável. Tanto é que nós temos vários livros com tantas
coisas equivocadas publicadas porque são vendáveis, certo? A publicação em revista científica, não. Ele segue o rigorismo científico e ele é avaliado pelos seus pares. Então tem esse algoritmo que ele trabalhou, né, e seus alunos das mais variadas formas. Tudo isso pode ser estudado com a teoria dos jogos evolutivos. Apesar da palavra ser jogos, tá? Na tradução do inglês, que ele utiliza Evolution Games, mas é porque esse jogo não é realmente um jogo, mas é uma questão de probabilidade. Então, as simulações elas utilizam probabilidade. Tá? Por isso que se chama de jogos. É uma teoria poderosa. Ele tem as ferramentas certas para estudar nossa questão. A seleção natural favorece percepções verídicas e a resultante desses trabalho matemático, ela dá uma resposta clara que não. Eu sei que, né, para quem não tem o hábito de trabalhar com modelagem matemática, às vezes fica complicado de compreender como é que o processo matemático pode prever, por exemplo, a resultante da seleção natural. Mas é viável. Como nós dissemos, é aplicado em vários campos e funciona, certo? Vários pesquisadores e cientistas das mais variadas áreas publicam artigos baseados nessas modelagens matemáticas, porque todo fenômeno segue um comportamento ou um padrão matemático. Objetos físicos no espaço-tempo são simplesmente como os ícones em nossa área de trabalho do computador. Eu gostei muito da forma como ele tenta explicar a diferença entre a coisa em si e a imagem da coisa, ou a ideia da coisa, né? Como sendo duas coisas distintas. E ele faz uma alusão aos ícones que nós temos na tela do nosso computador. Então, o que nós temos na tela do nosso computador? Essa é a tela do meu computador. Nós temos vários ícones. Esses ícones, eles não representam a realidade da máquina. É apenas uma representação. É a ideia do que está lá. Então, quando nós temos, por exemplo, a imagem, né, o íconezinho de uma mensagem, nós sabemos que aquilo é mensagem. É a ideia da coisa, é a mensagem. Mas aquele quadradinho azul, ele não é a mensagem, certo? A mensagem está por trás, gravada num código binário de zeros e uns, que se eu, Cláudio, tivesse que atuar naquela componente toda do computador para enviar uma mensagem para qualquer um de vocês, eu desistia. Primeiro, porque eu não ia conseguir codificar a minha mensagem num códigos binários, formatar de uma forma, né, inteligível para vocês, e o problema é que vocês teriam que receber aquela série de códigos 0 e 1 e interpretar aquilo, certo? Se tornaria inviável. Agora, isso nós estamos falando de uma mensagem. Vamos imaginar agora que eu tivesse que montar esse estudo no PowerPoint sem os ícones que aparecem no meu computador. Tá? Com essa quantidade de slides, com essa quantidade de informação. Para quem trabalha com computador antes da era Windows, certo? Em que nós trabalhávamos com códigos ou linhas de comando, e não representava a realidade, porque aquelas linhas de comando já eram uma interpretação. Então, não era um trabalho visual, que eu vejo os ícones traçar uma linha. Não, eram linhas de comandos, o antigo DOS, o DOS, para quem se lembra disso, certo? Depois surgiu o Windows 3.1. Aí houve uma revolução e, com isso, uma facilidade para as pessoas trabalharem no computador. Então, o grande boom
do computador pessoal, dos PCs, foi o surgimento do Windows 3.1, que trouxe a ideia dos ícones, das janelas. E aí nós já passamos a ter uma representação visual do que significava o código de computador. Tá? E isso só veio crescendo. Então, determinado momento, nós, para escrevermos um programa, tinha que escrever linha por linha, desenhar esses iconezinhos, desenhar as janelas através de linhas de comando. Depois surgiu as linguagens orientadas para o objeto. E aí nós não precisamos mais para, né, criar em um programa para criar uma janela, eu não preciso mais descrever aquilo em linhas de comando. Já tem uma forma de eu desenhar na tela e o computador transfere automaticamente aquilo para linhas de comando. Então, a programação de computador ficou infinitamente mais fácil do que era antes, certo? E aí eu já tenho que eu interajo com ícones no meu computador e a realidade está por trás, está em todos aqueles diodos, né? Núcleo de computador, memória, em que eu não tenho nem noção de como aquilo funciona. Mas conseguimos montar um estudo como esses, certo? Que, se pensarmos direitinho, nem é uma complexidade tão grande quando comparada com muitos trabalhos que são desenvolvidos. Tá bem? Está formando uma ideia? Eu sei que ainda temos perguntas, mas estamos formando uma ideia a respeito do que é a ideia da coisa e a coisa em si mesma? A ideia da coisa é o iconezinho. A coisa em si mesmo é o que está por trás, é a realidade. A ideia daquela realidade, de determinada realidade, é espaço-tempo. Isso é a ideia. Qual é a coisa em si mesmo? Não sei. Por isso que lá nós vimos que precisamos aprofundar em estruturas mais complexas, né? Mais íntimas do que seja a coisa em si. Mas você pode dizer, se o carro que vejo não é um objeto, não é objetivo, é a realidade objetiva, por que posso tocá-lo quando os meus olhos estão fechados? Certamente, isso prova que o carro é objetivo. São colocações. Esse trabalho desse cientista é muito interessante porque ele mesmo coloca as perguntas e ele mesmo coloca as respostas, né? Então, ele faz assim um papel de advogado do diabo, em que ele mesmo coloca as coisas que são contrárias e ele explica. Ele afirma, não prova nada. O fato de eu tocar, mesmo de olhos fechados, não prova que aquilo seja uma realidade objetiva. Sugere, mas não prova, que há algo objetivo, a coisa em si mesma. Mas esse algo pode ser totalmente diferente de tudo que você percebe. Quando você abre seus olhos, você interage com algo desconhecido e cria um ícone visual de um carro. Quando você fecha os olhos e estende a mão, você cria um ícone tátil. Então, nós trabalhamos com ícones, certo? Um é visual, o outro é tátil. Nós fazemos isso, por exemplo, para os cegos. Então, num elevador, nós vemos lá, sexto andar, número 6, e embaixo tem uma série de pontinhos. O cego cria o ícone tátil a partir daquilo que ele toca. Nós estamos falando de algo tão direto como isso, tá? Isso é só um exemplo. Quando o que nós estamos falando é muito mais sutil, muito mais profundo do que a leitura de cego. Tá bem? Mas nós criamos ícones na interação com a coisa em si. Mas se o carro que vejo não é objetivo, então por que meu amigo pode vê-lo quando meus olhos estão fechados? Meu olho está fechado, eu não vejo o carro, não vejo tomate. Mas alguém, um amigo, minha esposa, de olhos abertos, ela vê o carro e vê o tomate. E ele diz, existe uma realidade objetiva. Ponto. Existe uma realidade.
é a realidade objetiva. Você e seu amigo interagem com ela, com esta realidade objetiva, seja o que for, e cada um de vocês, em consequência, cria seu próprio ícone de carro, no caso do carro. Então, nós criamos, eu crio um ícone e ela cria um ícone para uma realidade objetiva. Por isso que eu, de olho fechado, ela continua vendo o ícone que ela cria, certo? Agora, precisamos lembrar que isso é decorrente da evolução das espécies. A evolução da minha esposa, do meu amigo, é a mesma minha evolução, certo? Já que somos da mesma espécie. Por isso, nós respondemos da mesma forma. Os que não respondem de forma tão... os que respondem de forma melhor são aqueles que permanecem vivos na evolução da espécie, né? E os que respondem de uma forma não tão adequada são os que perecem. Não é um problema para seu amigo construir um ícone de carro quando seus olhos estão fechados. Ele cria, eu crio. Mas não deixam de ser ícones. E aí temos a grande questão. Se o trem, vamos a um trem, e uma cobra são ícones, por que que eu, se eu ficar na frente de um... ou melhor, por que que eu não devo ficar na frente de um trem? Porque se o trem me pega, eu venho a desencarnar. E por que também não devo enfrentar uma cobra? Se a cobra é um puro ícone, porque eu, enquanto corpo, também sou um ícone. Então, da mesma forma que os ícones do computador interagem com os outros, se eu arrastar aquele íconezinho que representa uma mensagem e arrastar para o outro íconezinho que representa um cesto de lixo, eu apago a mensagem, certo? São ícones interagindo um com o outro. É um ícone interagindo com o outro. Só que o ícone do trem é mais forte que meu corpo. Não sou super-homem. Alguém vai ser destroçado, e nesse caso sou eu. Na minha interação com a cobra, o ícone de cobra interagindo com o ícone do ser humano. Estarei sujeito às consequências do veneno dessa cobra. Por isso que eu não, mesmo sendo um ícone, eu não devo ficar na frente do trem, nem tampouco enfrentar uma cobra. Antes de chegarmos aí ao final, que é o último slide, no livro ele faz um estudo muito mais complexo, claro, muito mais completo do que esse que eu estou apresentando para vocês. É um livro de mais de 300 páginas, certo? Então, é bem mais complexo do que isso que eu apresentei para vocês. Ele aborda, de forma técnica, vários pontos, certo? E o interessante é que, como nós falamos, ele faz o papel também de advogado do diabo. Ele mesmo coloca ou contrapõe as suas ideias. E aí ele responde. Tá bem? Só para saber que não é apenas uma conjuntura. Essas ideias são resultados de um trabalho elaborado e que já teve precedentes, como nós podemos ver. Na nossa visão espírita, nós temos o que chamamos de fluido cósmico. Então, nós trabalhamos com matéria, tempo, espaço, forças, energias. A questão toda é que nós costumamos chamar o fluido cósmico de matéria. Isso é um equívoco. Fluido cósmico não é matéria. Fluido cósmico é fluido cósmico. E ele se expressa para nós. Ele não constrói as coisas. Ele se expressa para nós. Na forma de massa, eu costumo substituir matéria por massa. É que aqui eu não trouxe esse slide. Trouxe. Certo? Eu costumo substituir matéria por massa. Por quê? Porque, no final, matéria é tudo aquilo que eu interajo. É a massa, é tempo, é espaço, é forças, energia.
Então, são todas expressões do fluido cósmico. E ele se expressa dessa forma, não é para mim, Cláudio, encarnado. Ele se expressa dessa forma para mim, espírito, certo? Na minha condição de existência, enquanto espírito. Então, essa minha relação com o fluido cósmico, que é a coisa em si, forma os ícones, que é a maçã, que é a rocha, que é o sol, que é a lua, que é o nosso universo. Então, nosso universo como um todo são ícones de expressão do fluido cósmico. Eu interajo com o fluido cósmico e eu percebo os ícones. Da mesma forma que com o computador, eu não interajo com os ícones, eu estou interagindo com a essência do computador. Memória, chips, resistors, né? Tudo que está ali. Mas o que eu percebo são ícones. Então, a minha realidade, essa realidade que eu percebo, não é a coisa em si. São as ideias das coisas. Para nós espíritas, são as expressões de fluido cósmico. Então, se eu mudo minha forma de entender, eu não interajo com matéria, eu interajo com fluido cósmico, e tudo isso aqui, massa, tempo, espaço, força, energia, são todas expressões do fluido cósmico, o meu entendimento da doutrina muda de forma assustadora, certo? Porque eu não mais interpreto fenômenos espirituais segundo a mecânica newtoniana. E aqui nós encerramos, então, a nossa apresentação.